sai fortalecido, isso não tem dúvida, né? Escrevi aí nesse fim de semana, nessa madrugada também, ele não está morto, sei lá, por 1 centímetro, talvez meio, né? Não fosse, ele disse, ter se virado para ver um gráfico, para expor um gráfico, e a bala teria atingido a cabeça dele, dificilmente, ou pelo menos ele estaria numa situação muito difícil, muito provavelmente morto, né? Afinal de contas, era uma bala de AR-15, né? Que é muito fácil de comprar nos Estados Unidos, é mais difícil comprar uma cerveja, né? É muito fácil comprar uma R-15, com a lei que eles têm lá, ou nem lei, mas na verdade um princípio constitucional sem atualização desde 1791, né? Que permite a qualquer cidadão ter na prática qualquer tipo de arma, né? De quando os Estados Unidos ainda precisavam se defender de seus inimigos como um país que havia se libertado do colonialismo. Então, é, é uma troço bárbaro, é claro que ele sai fortalecido, e aí então ele chama isso de milagre, o que também é muito comum nessas circunstâncias, quando personalidades dessa natureza, a gente viu isso acontecer aqui no Brasil, conseguem se salvar de se livrar de uma situação muito grave, em que quase morreram, aconteceu com o Jair Bolsonaro aqui, acontece com ele lá, se livra, então diz que é um milagre, né? Como lembrava o ex-ministro Delfim Neto, né? Milagre é um acontecimento sem causa, é isso que é um milagre, né? Não se trata de um milagre, né? Apenas que naquela hora a cabeça dele não estava ali na trajetória da bala estava a orelha, né? É, no livro Et Homo, do Nietzsche, né? Há uma frase que depois virou até um clichê, né? Que é aquela história assim: o que não me mata me fortalece, né? Na verdade, no livro do Nietzsche, num dado momento, ele falando de si mesmo na terceira pessoa, ele diz: o que não o mata o fortalece. E isso é absolutamente verdade nesses casos, né? Não matando fortalece. Então, essa é a gênese do suposto milagre. Não é um milagre. Existe uma razão objetiva para ele estar vivo. A cabeça dele não estava ali naquele momento. E certamente não foi Deus que disse: Trump, vire a cabeça para ver o gráfico, né? Se Deus falasse assim com as pessoas, eu duvido que falasse com Trump. É, mas, de qualquer modo, está vivo, felizmente, porque, e eu digo felizmente, não é só retórico. A gente não tem ideia do que poderia acontecer se morresse num país conflagrado como estão os Estados Unidos, né? Então, sei lá, é meio inimaginável. O que aconteceria? Não se tem muito claro. Que seria uma comoção, não há dúvida, né? De imediato, os seus, enfim, a sua turma na internet, lá nos Estados Unidos, mundo afora, aqui, o Milei na Argentina, né? As teorias conspiratórias imediatamente dispararam, né? E se procurou, e a turma dele procurou culpar, imagine, o próprio Biden, né? Pelo tiro. E quando se vai verificar o rapaz, um jovem de 20 anos, o tal do Thomas Crook, que atirou, não há nenhuma vinculação desse rapaz conhecida com política. Ele era, aliás, filiado ao Partido Republicano, né? Tinha feito uma doação lá atrás, uma doaçãozinha michuruca para um grupo ligado ao Partido Democrata, mas ele era filiado ao Partido Republicano. As pessoas que o conhecem, que o conheciam, ninguém tem informação de que tivesse militância de qualquer natureza, né? Me parece que isso é mais uma ocorrência, aí sim, de um malaise que há nos Estados Unidos
em relação à questão das armas, né? A fixação que existe na cultura americana com as armas, que é um troço absolutamente pavoroso, né? Uma manifestação evidente de atraso, eu diria, cultural e moral, né? Isso sim, mais do que qualquer vinculação do agressor com alguma corrente política que buscasse a eliminação do Trump, da extrema-direita, ou não sei o quê, mais do que isso, o que há sim é mais uma ocorrência envolvendo armas. Num país que tem ataques a coletividades com armas quase todo dia. A verdade é essa quando se considera o país como um todo. É um negócio absurdo, né? Uma coisa que se traduz nos números. Os Estados Unidos têm quase 5,6 homicídios por 100 mil habitantes. Isso para um país desenvolvido, para um país rico, é muito. Pra você ter uma ideia, os países europeus que têm o mesmo IDH é coisa de 0,8, 0,9, 1. A França tem um pouco mais, 1,4. Né? Nos Estados Unidos, 5,6. Por quê? Porque nesses países, embora a posse de armas seja permitida, mas com muitas restrições sobre calibre e potencial ofensivo, o porte, então isso é permitido, o porte é proibido. Nos Estados Unidos, não só a posse restrita é permitida, como também o porte. E você tem, né, essas ocorrências, e uma ocorrência que, num dado momento, sei lá, o rapaz, ou querendo aparecer, ou querendo, não se sabe, não se conhecem os mecanismos, né, porque essas pessoas fazem isso direito, ah, resolveu que era o caso de matar, então, aquele que tudo indica, ou pelo menos, né, é favorito à presidência dos Estados Unidos. E a partir daí, num país conflagrado, num país em que a extrema-direita, que o Trump representa, né, hoje é claramente disruptiva, quer romper com os laços da democracia, com os liames da democracia, com os limites da democracia, né? É claro que um acontecimento como esse dispara todos os mecanismos e, sem trocadilho, os gatilhos de uma sociedade que vive um momento muito, muito, muito perigoso, né? Para si mesma e para o mundo, né? É importante que a gente faça um registro aqui, até e vai soar como uma exaltação do nosso marco institucional, vai soar e não deixa de ser, e é mesmo, né? Num país que não tem defesas institucionais contra aqueles que ascendem na escala política com uma visão tirânica do processo político. Os Estados Unidos não têm uma justiça eleitoral para barrar um sujeito que incitou a invasão do Capitólio. Quando eu digo que o Trump incitou a invasão do Capitólio, eu não estou fazendo uma leitura severa, subjetiva do que aconteceu. Ele fez isso. Ele conclamou no Twitter a invasão do Capitólio. Ele chamou aquelas pessoas de patriotas. Ele justificou aquilo. O tempo todo ele estava dizendo que ele havia vencido a eleição e que a eleição lhe tinha sido roubada. E não há nada que se possa fazer, porque não há uma justiça eleitoral que possa puni-lo. As punições se dão dentro de um sistema judicial complicado. Os Estados Unidos são uma federação para o bem e para o mal, né? Os estados têm ali seus próprios processos, mas depois aquilo que
se acontece no Estado, não vale necessariamente para o resto do país. Então, é um país em que é possível você suspender a eleição, por exemplo, num Estado, ou então desconsiderar o resultado de um Estado, que foi uma tentativa que o Trump fez em 2020, né, desqualificar as urnas de determinados estados. Isso é possível na legislação americana, né? Há dias houve uma decisão da Suprema Corte do país por 6-3, né? E os 6 que assumiram essa posição, todos indicados por republicanos, 3 deles pelo próprio Trump, dizendo que um ex-presidente não pode ser processado, ainda que cometa crimes, por atos que estejam relacionados à sua função. Essa imunidade, felizmente, aqui no Brasil não existe. Não tem essa imunidade aqui. Se você diz que um ex-presidente não pode ser processado por atos, mesmo criminosos, que têm a ver com a sua função, significa que o presidente de turno, né, aquele que estiver no poder, pode, a rigor, fazer qualquer coisa. A juíza Sotomayor observou isso. Então, se pedir para um SEAL, para um dos snipers da Marinha, atingir um adversário seu, bom, está no exercício da sua função, essa decisão estava relacionada à função presidencial, então tudo bem, não é? Se coloca o presidente acima da lei. Acima da lei. Então é um país que caminha é um momento muito, muito, muito perigoso da democracia americana, se é que ela vai sobreviver com a vitória do Trump. Isso aqui não é um raciocínio apocalíptico. Não estou dizendo que os Estados Unidos vão acabar, que vai ter um cenário Mad Max, né? Que no cenário Mad Max poderia até acontecer uma coisa boa, a Tina Turner apareceria cantando, né? Pelo menos numa das versões. Não estou dizendo que vai ser isso. Mas estou dizendo que será outra coisa. Talvez não democracia, né? Hoje, uma juíza, a Aileen Cannon, né, simplesmente arquivou um processo contra o Trump, que comprovadamente levou documentos sigilosos que diziam respeito à segurança do Estado, levou consigo para Mar-a-Lago, lá para o seu resort. Tem lá a foto do banheiro abarrotado de documento. Ela arquivou, num dia como hoje, o processo, desqualificando a pessoa que deu início ao processo, que denunciou que ele havia levado os documentos, dizendo assim, não, essa pessoa teve uma contratação, tal do Jack Smith, teve uma contratação irregular, e se ele teve uma contratação irregular, então a denúncia dele não vale. Não é? E, portanto, arquivou. Então, o Trump vai para a convenção republicana, em que vai ser, eu até escrevi hoje, ele nem vai ser sagrado o candidato, né? Ele vai ser consagrado o candidato. Justamente porque há essa perspectiva, há essa visão de que ele está vivo em razão de um milagre. Ora, Natália, quando você atribui, qual é o mecanismo mental que há aí, né? Quando você atribui a sobrevivência de uma pessoa a forças superiores, a uma vontade que não é humana, a uma vontade que está acima de nós, você está dizendo, ao mesmo tempo, que a resistência a essa pessoa, toda a resistência que houver a essa pessoa no universo nosso, aqui da Terra, não vale. Porque ela já tem uma determinação que é divina. É a concepção do poder divino dos reis, né? É a antiga concepção do poder divino dos reis. Por que é que os reis... De onde vinha o poder superior dos reis? Vinha da vontade de Deus. E se vinha da vontade de Deus, portanto, eles podem, evidentemente, ser reis absolutistas, porque nenhuma força humana tem competência para competir ou para enfrentar a vontade de Deus. E isso está presente, né? A gente tem hoje essas
forças políticas. Quer dizer, nos Estados Unidos, o país, do ponto de vista técnico, pelo menos em determinadas áreas e no setor de ponta, mais avançado da Terra, não é? Você tem milhões de pessoas que têm essa visão religiosa primitiva do poder e do líder. E o Trump sabe explorar isso muito bem, né? Então, aquele rapaz que deu aquele tiro, né? Na verdade, ele estava, ao fazê-lo, né, acertando ou não, no caso não acertou, felizmente, porque, insisto, as consequências poderiam ser catastróficas também se acertasse, mas em não tendo matado o Trump, do mesmo modo, ele disparou mecanismos muito graves e muito sérios que põem em risco, sim, a democracia americana, né? O Trump chega a se eleito, ele chega ao poder com poderes absolutos, por decisão da Suprema Corte, e aí o único que poderia lhe fazer frente seria o Congresso. Tudo indica que ele possa ter a maioria também nas duas casas. Então aí, e nós sabemos como isso funciona nos Estados Unidos, né? Peço que as pessoas ouçam direito o que eu vou falar aqui para evitar distorções, né? Mas não existe centrão nos Estados Unidos. O centrão, Natália, sob certo ponto de vista, pode fazer falta, né? É um meião ali que negocia com quem está no poder e, de algum modo, contém as vontades de quem está no poder. Ajudou a conter as de Bolsonaro em alguns momentos, né? Por mais que ele tenha usado o centrão para fazer suas barbaridades, mas, por exemplo, nos extremos das manifestações mais golpistas, o Lira disse, opa, e não, o Pacheco disse, opa, e não, né? Então, ele tinha ali alguns limites. Esses limites nos Estados Unidos não existem. Ou se quando você está lá, embora existam mais partidos nos Estados Unidos do que há no Brasil, né? Acontece que eles são partidos locais, temáticos, né? Mas partido nacional há dois, e quando se considera o Congresso há dois partidos, e não existem zonas de sombra, né? Ou então de ambiguidade. Os republicanos vão fechar com ele. Ele hoje controla, né? O trumpismo destruiu o Partido Republicano como o Partido Republicano era, né? Se alguém for estudar as origens do Partido Republicano e o que era o Partido Republicano há 40, 50 anos, vai ficar surpreso. Era um partido, em muitos temas, à esquerda do Partido Democrata. E hoje virou um- uma seita trumpista, né? Então, é um sujeito que pode ser presidente da República, pode ser presidente da República com o endosso da Suprema Corte dizendo que ele está acima da lei, com maioria nas duas casas e com a disposição que nós sabemos que ele tem para a autocracia, né? Ele deu uma primeira entrevista para o New York Post dizendo que vamos unir o país e tal, que poderia até ser auspicioso num primeiro momento, mas já comentando a decisão da juíza Aileen Cannon sobre o processo do sequestro dos documentos, ele já disse que os democratas prepararam uma indústria de denúncias contra ele, que mobilizaram não sei o quê e tal. Então, e que agora sim, então vamos unir o país, mas unir o país, entenda-se, unir o país em torno de Trump, né?
Ele só entende a democracia, que democracia, portanto, não é, desde que as pessoas concordem com ele, estejam de acordo com ele. Em suma, é trágico o que aconteceu, né? É, parece ficção? Parece ficção. As empresas de comunicação dele tiveram uma valorização de 67%. Ele sobreviveu com a orelha machucada e ficou mais rico, né? E as empresas dele tinham perdido 37% das ações quando? Quando ficou claro que ele havia fraudado dados das suas empresas. Ele tinha mentido sobre os números. Em mais um processo, né? E agora sobrevive, então apostamos na empresa dele, a empresa, as ações sobem 67%, né? A situação dos democratas já era muito difícil, desesperadora em certo sentido, né? Não quer dizer que os democratas não vão ter muitos votos, vão ter milhões de votos, porque há aqueles que não votam os republicanos de jeito nenhum, né? Mas há os estados pêndulo, o Trump estava na frente, não há nenhuma razão para ficar atrás. Há os eleitores indecisos, não há nenhuma razão. Agora, eu estava indeciso, o Trump sobreviveu, então não voto nele. Entende? Quer dizer, tudo caminha para que ele se consagre nas urnas. A única coisa que os democratas têm a seu favor, quando a gente compara, por exemplo, com o que aconteceu no Brasil, né? No Brasil, o atentado ao Bolsonaro, ou a facada no Bolsonaro, posto que parece que a questão política ali era irrelevante, por isso, né? Mas o ataque a Bolsonaro com a faca, né? Com o tal da Adélio, aconteceu no dia 6 de setembro. A eleição seria em 7 de outubro, praticamente um mês antes, né? Um mês e um dia antes da eleição. O tempo era muito curto, né? E Flávio Bolsonaro, então, disse: meu pai está eleito no primeiro turno, né? Lembrando que Bolsonaro, quando aconteceu a facada, o Lula ainda não estava inelegível pelo TSE, estava preso, mas não inelegível. O Lula tinha 43% das intenções de voto, o Bolsonaro tinha 19%, né? Mas aí o Bolsonaro foi subindo semana a semana. Por quê? Os adversários pararam de atacá-lo, com receio, né? Então, suspende-se a campanha de crítica, que é o que vai acontecer com o Trump, já está acontecendo. Os democratas tiraram seus comerciais do ar, né? Então suspende. No caso de Bolsonaro, ele não participou de mais nenhum debate e começou a dar entrevista no hospital, falando em milagre, que Deus havia protegido a sua vida, né? Que ele estava vivo em razão de um milagre. Se elegeu. As eleições dos Estados Unidos ainda faltam praticamente 4 meses, né? 3 meses e 3 semanas. Então tem um pouco mais de tempo para reação, mas não se sabe direito também qual reação, né? Vamos ver qual vai ser o pronunciamento dele na convenção, se ele faz esse chamamento à união, mas insisto, ele já fez isso, mas tudo indica que a união significa unam-se a mim, não é uma fala de pacificação do país, né? Se ele investe na teoria conspiratória, e sempre é possível, porque é o que seu público quer ouvir, é preciso que a gente veja isso também, o seu público quer isso, né? Não há nada, não há desfecho, o desfecho positivo Previsível. aí, mas esse sim seria milagroso, né? Ele não teria causa, né? O desfecho positivo seria uma reação dos democratas. Mas qual, né? É, Qual fica. reação? Exato, e fica